Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa teoria filosófica bem interessante que é quase um mapa da alma. Ela faz uma ponte entre o nosso amadurecimento psicológico e uma visão espiritual, sabe? Mostrando um caminho bem detalhado para a gente chegar no que seria a maturidade de verdade. Então, vamos começar com a pergunta principal. O que de fato separa a mentalidade adulta da mentalidade adolescente? E aqui não estamos falando de idade no RG, mas de maturidade psicológica mesmo. A fonte que a gente vai analisar hoje dá uma resposta bem estruturada para isso. Vamos dar uma olhada. E o nosso roteiro vai ser este. Primeiro, a gente vai ver esse mapa da alma. Depois, vamos entender o que seria a prisão do eu. Em seguida, vamos cruzar o limiar da maturidade, conhecer um kit de ferramentas espiritual, comparar dois caminhos diferentes para a vida adulta e, no final, discutir o que a fonte chama de mandato para amadurecer. Bom, para a gente entender essa tal arquitetura da maturidade, a gente precisa começar pela base, né? A fonte nos apresenta um modelo chamado as 12 camadas da personalidade. E a ideia aqui é que essas camadas não são caixinhas fixas, tipo um signo, mas sim um mapa dinâmico que vai guiando nossa jornada de crescimento. E aqui está o ponto central. A personalidade não é algo que a gente é e pronto. É uma jornada que a gente faz. É um processo, um movimento constante para ter mais responsabilidade, mais consciência de si. Não é um rótulo, é um caminho. Esse caminho começa lá embaixo, na nossa base biológica, nas camadas de 1 a 3. Daí, a gente entra na nossa história emocional, a camada 4, e depois na fase de autoafirmação do ego, que é a camada 5. Mas o grande ponto de virada, o salto que a gente vai focar hoje, acontece na chegada à camada 7, a do papel social e do dever. Só que é exatamente aí que surge o grande problema que a fonte aponta. Muita gente fica presa nessas camadas mais baixas, a 4 e a 5. Elas acabam virando uma prisão mesmo, sabe? Uma prisão do eu, que impede a pessoa de amadurecer. Vamos ver como isso funciona. A camada 4 é o mundo do sentimentalismo. Nesse estágio, tudo é medido pela régua do eu sinto. Se algo me faz sentir bem, então é bom. Se me faz sentir mal, é ruim. O sentimento pessoal vira o juiz de tudo. A fonte descreve isso de um jeito bem duro, chama de prisão. E faz sentido, né? Porque a pessoa vira refém das próprias emoções. Se o sentimento muda, o compromisso acaba, o dever é esquecido. A vida vira uma montanha russa. Logo em seguida vem a camada 5. É o palco do ego, a adolescência psicológica em pessoa. Aqui a pergunta muda de como eu me sinto para será que eu sou capaz? É a fase da disputa, da rebeldia, daquela necessidade de provar o próprio valor o tempo todo. E o grande perigo aqui é a soberba, a hubris. Quem fica preso aqui é o que a fonte chama de eterno adolescente. É aquela pessoa que acha que qualquer responsabilidade, qualquer papel social é uma amarra para sua genialidade. Para ela, servir aos outros é quase uma humilhação, porque no fundo o que ela quer mesmo é ser servida. Tá, mas então como é que se escapa dessa prisão do eu? A proposta da fonte é que a saída não é um passinho de cada vez. É uma ruptura, uma mudança radical de perspectiva. É a chegada na camada 7, quando o foco sai do eu e vai para o outro. A fonte até chama essa camada de camada divisiva. Por quê? Porque ela racha a bolha do ego. De repente, os deveres, as regras, as expectativas dos outros, tudo isso invade a nossa vida e exige que a gente se ajuste a uma realidade que existe para além da nossa vontade. E aí, claro, o conflito é inevitável. A camada 7 bate de frente com as camadas anteriores. O dever objetivo entra em choque com os sentimentos da camada 4. E a função social que a gente precisa cumprir esbarra na vontade de poder da camada 5. É uma colisão direta com o nosso lado mais imaturo. A palavra-chave para entender a camada 7 é reciprocidade. A identidade da pessoa madura nessa visão não vem do que ela está sentindo, mas do que ela faz e entrega para o outro. Não importa se acordou de bom ou mau humor. O que conta é cumprir o combinado, fazer a sua parte. E agora vem a tese principal da fonte. Para fazer uma transição tão complicada, o cristianismo ofereceria uma espécie de tecnologia do eu, um conjunto de ferramentas desenhado justamente para ajudar a gente a fazer essa passagem para a maturidade. Essa tecnologia espiritual funciona com base em 4 mecanismos principais. E cada um deles foi feito para atacar a imaturidade de frente. O dever de Estado, a imitação de Cristo, a humildade e a caridade como uma ação bem concreta.
O tal dever de Estado é uma ferramenta muito poderosa. Ele meio que resolve o problema da motivação, porque transforma as tarefas mais chatas e repetitivas em algo sagrado. Trocar uma fralda, preencher uma planilha, deixa de ser só um peso e passa a ser uma forma de culto. Já a imitação de Cristo serve como um antídoto para a camada 4, porque ensina a agir pelo dever, mesmo quando não se tem vontade. E a humildade, por sua vez, ataca o orgulho da camada 5 na raiz, mostrando que servir não rebaixa ninguém, pelo contrário. São como armas de precisão contra o ego. Agora, para ficar bem claro, vamos colocar essas duas mentalidades lado a lado. A gente vai ver na prática a diferença que elas fazem quando a vida real bate a porta com seus desafios. De um lado, a gente tem a resposta movida pelos sentimentos e pelo ego, que é típica das camadas imaturas, e do outro, a resposta baseada no dever e na disciplina espiritual, que a fonte liga à maturidade que o cristianismo propõe. Vamos ler esse quadro com calma. Pensa no conflito entre o dever e o sentimento. A resposta imatura é desistir. Ah, não sinto mais nada, então eu largo. Já a resposta madura é a fidelidade, mesmo quando a vontade some. E diante de uma injustiça, a imaturidade leva para a revolta, para a autopiedade. A maturidade busca perseverança. E por fim, a rotina. Para o imaturo, é uma prisão para fugir. Para o maduro, vira um caminho de crescimento. Fica nítido como um lado gera caos e o outro constrói uma força interior, né? Aí a fonte faz uma afirmação bem forte. Para quem leva a fé a sério, subir para a camada 7 não é só uma boa ideia, é quase inevitável. Vamos entender por que eles dizem isso. A lógica é a seguinte: uma fé de verdade precisa se mostrar em ações no mundo real. Não adianta nada ter sentimentos elevados se isso não se traduz em responsabilidade. Práticas como a confissão, por exemplo, obrigam a pessoa a olhar para os seus atos, não só para as intenções. A própria estrutura da fé acaba empurrando a pessoa de volta para a realidade dos seus deveres do dia a dia. E com isso, a gente fecha a nossa análise. Essa teoria desafia aquela ideia de que amadurecer é só um processo psicológico. Ela sugere que talvez para a gente conseguir superar o egoísmo das primeiras fases da vida, seja preciso uma estrutura espiritual, com ferramentas específicas. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar para refletir. No fim das contas, a verdadeira maturidade é uma conquista da psicologia ou do espírito?